Salve, 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 galera antenada. Estamos começando mais um Antenados na Geral. Não se estranhem, hoje é Lincoln Lira aqui ancorando o Antenados na Geral. Grande abraço ao André Câmara, que por motivo de compromisso não está aqui hoje. Estamos juntos em mais um Antenados na Geral, sempre debatendo assuntos muito legais, relevantes aí para a sua vida. E no programa de hoje, o programa de sexta-feira, é um programa que a gente sempre faz de perguntas e respostas, muitas vezes de temas que aconteceram aqui no decorrer da semana do Antenados, e que você ligadinho aí vai participar, se envolver e ficar enriquecido com grandes debatedores, grandes líderes que temos aqui, como todos os dias aqui no Antenados na Geral. Ele é bacharel em teologia, é pastor presidente da Primeira Igreja Congregacional de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Meu amigo Braz Cláudio, uma honra tê-lo aqui, pastor Braz. Lincoln, é sempre um prazer, uma alegria estarmos juntos aqui com amigos. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção esse programa, que você possa aí ligar para um amigo, para dois. Eu tenho certeza que Deus vai estar nos fazendo crescer, né, conversando aqui sobre assuntos relevantes, você tirando aí suas dúvidas, e vai ser bênção. Ele é pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, no Recreio, no Rio de Janeiro, e desembargador do Estado do Rio. Gerson Arraes, um prazer tê-lo aqui, pastor Gerson. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Me sinto honrado de estar aqui hoje com os irmãos para responder, se possível, às indagações que serão formuladas. Ele é pastor do Ministério Óleo e Vida, ele é pastor do Ministério... Rapaz, o negócio ali, esse TP aí tá em só Jesus. Ele é pastor do Ministério Clevan, Alexander Costa. Um prazer tê-lo aqui, pastor Alexander. O prazer é todo meu, fiquei muito feliz do convite, estar voltando. Eu tenho certeza que esse momento nós estaremos compartilhando aqui com os irmãos, com o compromisso de responder aquilo que realmente temos consciência. Não vamos enganar os nossos irmãos em casa, não vamos ficar rodeando, mas aquilo que surgir de questionamento, a gente vai procurar, em nome do Senhor Jesus, edificar as vidas dos nossos irmãos que estão em casa. Amém. Ele é pastor do Ministério Óleo e Vida em Pilar, é farmacêutico e é pós-graduado em História de Israel. Uma honra tê-lo aqui, pastor Márcio Videira. A honra é toda minha, Lincoln, agradeço pelo convite. É sempre um prazer podermos estar presentes, né, e debater da palavra, que é algo tão importante hoje para os nossos dias, e trazer a palavra da maneira verdadeira, não da maneira deturpada, da maneira que ela tem sido pregada. Mas hoje aqui, com certeza, com o auxílio do Espírito Santo, nós estamos aqui, nós tentaremos, né, ajudar os irmãos com as melhores respostas que o Espírito Santo assim nos conceder. Amém. Eu vou começar com uma pergunta aqui do Wengberg Alves. Ele diz assim: como saber se estamos sendo provados ou tentados? Qual a diferença, irmãos? Provados ou tentados? Eu vejo que a provação, né, ela é totalmente administrada, gerida pelo próprio Deus, permitida, né, pelo próprio Deus, para que a gente venha crescer espiritualmente. Embora são circunstâncias, são situações, né, algumas vezes enfermidades ou até um problema, né, de repente um desemprego, um problema até familiar, né, mas o objetivo da provação é fazer com que esse indivíduo, né, ele venha crescer espiritualmente, né? Deus, ele prova. E interessante, tentação já não é Deus, no caso, gerindo esse processo. A tentação já vem, né, do nosso inimigo, quer dizer, ele quer que você caia. Por isso, até na oração do Pai Nosso, nós oramos, né, não nos deixeis cair em tentação, porque realmente a tentação, o objetivo do tentador que administra isso, é que a pessoa caia, que ela fracasse, né, e realmente tenha prejuízos espirituais, emocionais e até físicos, né? Deus, ele prova para provar. Prova para provar. E o diabo tenta para reprovar. Perfeito. Em Tiago, capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz que o pecado ele é gerado na nossa consciência até que ele venha a ser consumado.
né? Cabe a nós, cristãos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, saber exatamente a distinção entre a prova de Deus e a tentação do diabo. Lincoln, eu gostaria de acrescentar o seguinte: eu acredito que os filhos de Deus que possuem o Espírito Santo de Deus, porque nasceram de novo, eles têm essa sensibilidade, porque já são vivos espiritualmente. Então, se nós olharmos realmente para cada situação, não só através da voz da nossa consciência, mas do Espírito que habita em nós, se nós quisermos, nós vamos perceber e poder discernir o que é provação e o que é tentação. Agora, pastor Alexandre, às vezes rola assim, um jargão assim, muito comum de jogarmos isso num subterfúgio, né? Os crentes têm, isso é prova, irmão. Estamos na prova, irmão. E na verdade, às vezes não é prova. Às vezes é como foi bem colocado pastor Gerson, pastor Braz. Às vezes a proatividade é do próprio cristão no sentido de se envolver com aquela tentação, né? Mas só nessa atitude, ele está pegando um atalho que não é recomendado, né? Até pela própria palavra. Um outro detalhe, a tentação, ela mexe com a nossa natureza pecaminosa. Na realidade, a força da tentação passa pelas nossas fragilidades. Então, quando nós... E o Espírito de Deus que nos ama, que intercede por nós, porque temos necessidades que nós desconhecemos. Então é por isso que Ele intercede por nós. Ele nos faz entender, olha, isso daqui é fruto das suas atitudes, não, isso daqui é um plano de Deus para te acrescentar algo que você ainda não possui. Então eu acredito que no processo de santificação, que é a nossa caminhada, o Senhor Ele usa de provações para acrescentar na nossa vida aquilo que nós ainda não temos, como uma estrutura, mas também Ele nos faz entender que tem situações que são geradas e estabelecidas na nossa vida, que é fruto dos nossos equívocos, dos nossos erros. E isso é tentação. Bem, só para acrescentar um pouquinho, já foi muito bem debatido esse assunto. Provação para mim é tudo aquilo que pode aperfeiçoar a obra de Deus em minha vida. Então sempre quando a aprovação ela vem de Deus, é para sermos aprovados. É para que a gente possa ter uma estrutura maior para vivermos em santidade e em fidelidade a Deus. Tentação eu acho que já é um pouco algo diferente. Tentação é tudo aquilo que tenta te desfocar da vontade de Deus na tua vida. Ou seja, uma coisa está sendo provada, por exemplo, eu passei 4 anos desempregados, né? Mas eu estava na obra, ou seja, aquilo não era uma punição, aquilo não era uma tentação, aquilo era uma provação que eu estava recebendo naquele momento, um aperfeiçoamento em saber depender de Deus. Outra coisa é uma tentação. Vamos supor que eu estou no meio de um evangelismo, no meio de uma obra onde a gente ali está pregando o evangelho e de repente meu celular toque e um familiar meu me chame para um churrasco. Isso é uma tentação, está me tirando daquilo que é o mais importante, que é fazer a obra. Legal. Tem uma outra aqui que botou anônima. É legal esse negócio, quando a pessoa bota anônima, né? Anônima, é legal. É legal porque a pessoa se preserva, né? Agora, às vezes, perguntas assim que são... que vão expor a pessoa, né? Ela diz assim: eu estou assistindo Antenados essa tarde e devo dizer que me identifiquei muito com o tema cristãos solteiros. Tenho 33 anos, sou solteira. Ser solteira numa igreja é uma coisa terrível. As pessoas são extremamente indiscretas, nos acusam de sermos exigentes demais, acreditam que minha mãe já me disse isso. Eu tive padrões para escolher minha profissão e para escolher meus amigos. Por que não posso ter padrões quando se trata de escolher conhecer alguém que vai viver comigo? Eu acho muito relevante essa pergunta, muito relevante. De repente... O nosso meio, ele tem algumas peculiaridades que às vezes a gente perde tempo com alguns debates mais irrelevantes e não fala de coisas profundas como essa, porque isso aqui dá reflexo de casamento, dá reflexo de família, dá reflexo de aprofundamento de corpo de Cristo e parece um simples assunto de solteiro, mas não é. E rola uma pressão de casamentos precipitados, rola uma pressão pelas pessoas que são solteiras, rola uma pressão que todo mundo leva, às vezes, de certa forma, com brincadeira, uma coisa que é muito séria. Muito séria. Isso, Lincoln, que você está falando, de repente, seja um dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje em dia. Casamento, ele não é uma brincadeira.
Casamento é uma aliança eterna diante de Deus. E o que essa menina está expondo para a gente é algo que nós, como os pastores, temos que ter muita sabedoria para indicar os nossos jovens. Que hoje nossos jovens são atacados de todas as formas. Sexo precipitado, casamento precipitado. E eu estava vendo uma estatística que um dos maiores índices de divórcios no Brasil são de evangélicos. Olha que absurdo. Por quê? Não esperar, não saber fazer as suas escolhas. Eu acho que isso a gente tem pecado muito nesse ponto. É em saber deixar a pessoa com Deus, estipular o seu padrão. Porque a gente precisa, na realidade, em Deus, através da sua palavra, ter as nossas escolhas próprias. E tem pessoas que querem ficar solteiras. E isso não é antibíblico, né? Muito pelo contrário, o próprio Jesus falou isso, muitos receberão essa palavra, né? Serão castos por amor do Evangelho. Só que recebemos essa pressão, vai ficar, às vezes uma simples brincadeira, vai ficar para titia. De repente, você vai fazer aquela pessoa não só se precipitar, mas aquela pessoa perder sua salvação para sempre, se desviar completamente do caminho. Na igreja é até interessante observar isso, que você lendo as cartas de Paulo, né, o apóstolo Paulo, aos Coríntios, ele escreve incentivando estar só. Ele diz, bom seria que todos fossem como eu. Ele chega até a falar sobre as virgens, né, sobre as viúvas, enfim, não procurar casamento. Ele até chega a dizer o seguinte, que o motivo para se casar era casar-se no Senhor. Se casar no Senhor. Ou seja, parece que na visão de Paulo, né, ele como pastor, ele estimulava a igreja o seguinte, você não tem condição de estar só, você vai se prostituir, então é melhor você se casar, porque é melhor você casar do que você abrasar. Sim. Mas hoje, a igreja de hoje parece que diz assim, não, o padrão, você não importa como, com quem, do jeito que for, o certo é casar. Aí é uma pressão da igreja, né? Que o apóstolo Paulo ele discordava disso. Então, quer dizer, a visão bíblica não era essa. Eu vou para o intervalo rapidinho, pastor Gerson. Na volta eu volto com o senhor. A gente vai para o break rapidinho com esse assunto interessantíssimo. Na volta a gente vem falando sobre isso. Você que é solteiro, tá sob pressão, fica ligado no Antenados que você vai aprender, hein? Eu volto já com mais Antenados na geral. No Zapê, não.